Ainda mais para frente. Primeira coisa que eu preciso dizer aos senhores é que esse tema me foi sugerido por um espírito trabalhador dessa casa. Eu não sabia que tema que eu ia. Tinha muitos seminários prontos e na minha preguiça de velha, eu queria aproveitar um que já estivesse pronto, e esse amigo espiritual me pediu que fizesse esse tema, que era um tema de urgência. E já vou dizer o motivo, porque tenho medo de eu não chegar ao final onde eu expresso a razão desse tema. O motivo é a hipnose noturna. Eles pediram que eu falasse do tema e chegasse à hipnose noturna que está acontecendo na humanidade nessa hora, por parte dos espíritos que já perderam a esperança de seguirem em frente com esse planeta, e daí a razão de muitos crimes hediondos nesse momento. Então, essa é a minha primeira questão. A segunda, eu quero saber dos senhores qual a maior força do homem aqui na Terra. Pensamento. Fala alto. Pensamento. Pensamento. Todos ouviram? Pensamento. Então é isso, nós vamos ver no decorrer da exposição, que é o pensamento a chave central de tudo na vida, de tudo mesmo. Então esse seminário sobre sono e sonhos, nós vamos saber, como falou, leu ali a página, saber e fazer. Há uma distância muito grande entre o conhecimento e a nossa prática diária. Nós sabemos e aprendemos, e vamos relatar aqui, muita coisa do que nós conseguimos aprender, das necessidades de se preparar muito para o sono. Mas eu sei que se 1% aqui fizer, já está de bom tamanho. Se uma única pessoa fizer, tiver mais cuidado com o seu desprendimento do corpo, já está muito bom. Então a gente vai se deter, vou sentar logo. Então abaixa. É por causa disso, para não interromper depois, que o fluxo das ideias forem sendo geradas. Aqui. Prontinho? Posso começar? Então nós começamos, como é de hábito, todo trabalho meu, eu começo lá do início do nosso pensamento enquanto humanidade e vamos seguindo. Para começar, nós vamos nos deter em duas culturas que se mesclaram e influenciaram toda a humanidade. No Egito, os sonhos eram considerados uma ponte direta para a divindade. Eles tinham uma responsabilidade muito grande com o sono, tanto que havia um deus do sono que se chamava Serapis, que foi uma divindade que conseguiu unificar os egípcios e gregos sobre o mesmo culto. Era ele o símbolo dos sonhos. E era tão forte, era tão grande, que ele combinava 4 deuses: Osíris,
que era Deus da vida e da morte, e com a característica de deuses gregos, como Asclépios. Quem nunca conheceu esse nome? Quem se lembra de Asclépios? Na obra de André Luiz, quem estuda a obra de André Luiz conhece Asclépios. Asclépios é o nome que André Luiz inventou para um dos trabalhadores lá do alto, porque era o Deus da cura. Olha o sono que envolve. Ainda Hades. Hades era um outro Deus que era um senhor do submundo. Do submundo, das coisas mais baixas. E Zeus. Zeus era o símbolo da autoridade máxima. Então vocês veem na antiguidade o valor do sono mesclava 4 deuses, 4 poderes distintos. E aí a gente pode observar se os nossos sonhos, se o nosso sono, se durante a noite nós estamos frequentando o Hades, ou se nós estamos com Asclépios, o Deus da cura. Porque o sono é para isso. O sono é para tratar, é para curar. Então, essa é a escolha nossa antes de nos recolher ao leito. É saber para onde nós vamos, que Deus desse vai nos guiar. Nós sabemos que a mitologia são só símbolos de nós mesmos, né? São símbolos do que há dentro de nós. Então havia em Alexandria o Serapel, que foi o templo mais importante do sonho oracular. Quem conhece essa palavra, oráculo? O que significa oráculo? Fala alto. Não fica com medo não, gente. Nós estamos em casa. Eram os adivinhos antigos, né? Na Bíblia está cheio de consultar oráculo, até que Moisés proibiu a consulta ao oráculo, mandou matar as feiticeiras, está lá. A feiticeira não deixar viver. Mandou matar, porque dava um abuso da mediunidade, como a gente vê ainda hoje nos meios religiosos. Então o sonho sempre foi remédio e também revelação. Quem nunca teve uma revelação num sonho? Não há quem não tenha. Pode não saber, não lembrar. É a minha mediunidade mais pungente. É a intuitiva e é a onírica. Eu sei tudo que vai acontecer com tempo de antecedência que me ajude a me preparar para o fato. Então, essa é uma forma de mediunidade. O sono é isso. Nesse templo de Serapis, na Grécia, eles faziam a incubação do sono, a incubação que era um preparo, como é que se desenvolve médium, eu não gosto desse nome, desenvolvimento mediúnico, porque isso não existe. O desenvolvimento mediúnico é o crescimento moral, né? Não se existe a instrução mediúnica, preparar a pessoa, mas desenvolver, ninguém tem esse poder aqui na Terra de desenvolver médium nenhum. Mas era um espaço de incubação onírica para a prática do sonho oracular. O que era sonho oracular? Mediúnico, né? Era o sonho
mediúnico, porque a humanidade, Deus nunca nos deixou desamparados. E nós éramos orientados através dos nossos sonhos. Então, ali era um preparo para a mediunidade onírica, que era a mediunidade de São José, né? O pai de Jesus. Então, por ali passavam fiéis, os fiéis que iam para ali. Alicinha, senta aqui, por favor. Fique no canto. Então, por ali passavam os que iriam desenvolver sua mediunidade onírica e se purificavam antes do sono e faziam jejum. Olha que coisas que a gente não faz, né? Eu, então, é na hora de dormir que eu tenho fome. Então, faziam jejum e se purificava com orações para terem visões, para receberem mensagens divinas capazes de orientar as criaturas humanas nas suas decisões aqui na Terra e para curar as enfermidades. Olha a importância do sono e dos nossos sonhos. Oferecer também direção espiritual. Por isso é que as pessoas iam aos oráculos para saberem o que fazer diante disso. Nós vimos a feiticeira de Endor na Bíblia, né? E as pessoas iam consultar e Salomão esteve lá e ela ficou desorientada porque sabia que era rei, que ia mandar matá-la pela lei de Moisés, ela tinha que morrer. Então, para que a gente chegasse hoje a esse estudo, a esses conhecimentos, muitos médiuns morreram, foram queimados. Então é de uma responsabilidade muito grande o nosso estar aqui nessa casa hoje, com esses conhecimentos, saber e fazer. A página de hoje não foi aleatória, né? Então eles eram os médiuns que aconselhavam. Quem já ouviu, toda a gente já ouviu, obviamente, conheça-te a ti mesmo. Lembra quem? Santo Agostinho. Lembra quem? Eu sou com Sócrates, né? Sócrates. Mas muita gente acha que foi Sócrates que disse isso. Não foi. Isso foi uma revelação onírica desses médiuns que ficavam ali no templo de Delfos. E esse templo foi erguido 750 anos antes de Cristo. E Sócrates leu, conhece-te a ti mesmo, por uma revelação de algum médium que ali foi educado para a mediunidade onírica. Então, os oráculos eram os médios que aconselhavam e revelavam fatos desconhecidos para a humanidade. E essa revelação oracular ficou a pedra fundamental da filosofia e foi recebida através do sono. Isso que nos orienta até hoje veio pelos médiuns oníricos, que ninguém sabe nem o nome do médium, graças a Deus.
que as boas coisas vêm à humanidade sempre de Deus, não tem nomes humanos. Então, na Bíblia também, avançando um pouco mais, nós vamos encontrar, e a Bíblia então é um repositório mediúnico. Toda a Bíblia nós vamos nos deparar com a mediunidade. Na Bíblia era a forma de Deus se comunicar com os homens, revelando a sua vontade, alertando contra os perigos e mostrando o futuro. Tudo isso nós encontramos na Bíblia. Sonhos, visões, são fatos que ocorrem com a saída do espírito. Quando o espírito se ausenta um pouco mais do corpo, ele pode ter esses sonhos, essas visões. No livro de Números de Moisés, 12:6, para quem gosta de anotar, a gente lê: Deus se comunica com profetas em visões e sonhos. Isso lá em Moisés já estava, isso já era conhecido da mediunidade, da humanidade, que Deus se comunica conosco assim. Nós vamos ver José interpretando o sonho do faraó. Era um faraó, era um senhor do mando. E mesmo assim, agora a gente vê quanto os que comandam nações e cidades são orientados e não seguem. Né? A gente viu na condenação de Jesus, Cláudia, mulher de Pilatos, sonhou e pediu a Pilatos que não sujasse as mãos com o sangue daquele justo. Em sonho. Saber e o fazer, mas ele fez o contrário. Então, o sono acontece para isso. A gente sai do corpo para ter os sonhos orientadores. E José salvou o Egito dessa seca por esse sonho. Olha que coisa mais bonita, que a gente não para pensar nisso, como Deus sempre se fez presente na vida da humanidade. Jacó sonhou com aquela escada que ligava a terra ao céu e por onde anjos subiam e desciam. Estava anunciando aqui claramente a mediunidade, o contato direto dos homens da terra com os céus. São sonhos que as pessoas deitaram, dormiram e tiveram revelações. Paulo foi chamado em sonho por um varão da Macedônia, implorando a ele que fosse à Macedônia para esclarecer o povo de lá. E ele foi, e os apóstolos obedeceram aos sonhos. Pedro não sonhou com aquele lençol onde todas as comidas estavam, porque no preconceito judeu contra determinado povo era por causa da comida. Comia carne de porco, já não se vê. Até hoje tem gente aí, religião aí, que não pode comer a carne do porco. Né? Daí Jesus contar a parábola do filho pródigo e colocar o filho pródigo para cuidar de porco, que era o lixo do lixo. Era o fim da caminhada. Então, esses sonhos, e Pedro teve esse sonho porque ele tinha que ir a uma casa, foi chamado na casa do curtidor Simão, e ele não queria ir porque o homem não. Né? Aí aparece esse lençol no sonho dele, com tudo que era proibido para eles, e dizendo que ele não conspurcasse o que Deus criou. Né? E no final, quem conspurca tudo
somos nós humanos mesmo, né? Então o sonho de Paulo foi de vivo com vivo. O varão estava vivo, existia na Macedônia, Peixotinho teve, deu até comunicação ainda vivo, dos seus 18 anos. Um grupo, quiseram doutrinar ele, disse ele, não, eu estou vivo. Então, acontece também a comunicação entre vivos. E no momento da vida de Jesus, muito triste, em que o evangelista descreve, diz as palavras de Jesus, meu coração está triste até a morte, esperando Judas para traí-lo no horto. Um momento triste da vida da humanidade, muito doloroso. E nessa hora, os discípulos da extrema confiança, Pedro, João e Tiago, dormem no horto. E Jesus vai lá 3 vezes para pedir ajuda. E eles voltam a dormir, Jesus desiste. Até que chega a hora que os soldados romanos já estão se aproximando e ele os acorda dizendo, levantai-vos, vamos-nos daqui. Já não pede mais ajuda, o fato já está consumado, levantando. É outra cena do Evangelho que deve viver em nossa mente quando a tristeza nos acometer e a gente for apanhado pelo sono da tristeza. Porque o evangelista diz claramente, eles dormiam de tristeza. Hoje em dia chama-se depressão, que é uma doença orgânica. Não adianta ninguém querer levantar ninguém da depressão sem o devido medicamento. É uma doença, mas que nós podemos colaborar com o tratamento assim, levantando-nos, procurando serviço. O serviço é que nos livra. Todo mundo aqui sabe que eu perdi 2 filhos de acidente. A minha depressão, as amigas médicas chegavam com um bolo de antidepressivo. E eu, naquele torpor, que a depressão é um sofrimento tenebroso, é um sofrimento horrível. Quem já teve sabe que não é controlável. A depressão vem uma coisa horrível e vai se espalhando pelo corpo inteiro como uma nuvem que toma a gente. Quem já teve depressão aqui? Já teve? Bem, né? Então, é horrível e é doença. Não adianta ir para grupo espírita só. Se alguém disser que é malandragem, que é perdoa, porque é doença. Está na etiologia médica e há o tratamento. O espiritismo não pode bater de frente com ciência nenhuma, porque é o de Kardec, o que orientaram Kardec. Se alguma coisa que está aqui no livro dos Espíritos bater de frente com a ciência, fica com a ciência. Nós vimos aí agora há pouco a ciência ameaçada, né? Então, nós estamos nesse caminhar e é para nos levantar, como Jesus pediu aos discípulos. Eles levantaram para que mesmo? Para enfrentar a dor, a perseguição e a morte. Até para isso, a gente tem que estar lúcida para enfrentar os reveses da nossa vida, que vai acontecer, está aqui na Terra para isso. Não tem saída. Então, a Bíblia toda é permeada de anjos, de notícias de anjos, de sonhos.
E no Novo Testamento, São José é um médium onírico. Os magos também tiveram aviso em sonho para não voltar à casa de Herodes. Tudo isso é coisa antiga. José foi avisado claramente: toma teu filho e tua mãe e sua mãe e fuja para o Egito, que era a terra da segurança naquela hora, né? Então, sono e sonho na visão espírita. Quem está aí com o Google, pergunta 400 do Livro dos Espíritos, e a pergunta é essa: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo? Resposta: é como se perguntássemos se o prisioneiro gosta da prisão. Ninguém quer ficar preso. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o invólucro, mais deseja ver-se livre dele. Igual as prisões aqui. Há prisões que uma corrupçãozinha deixa outro chegar lá e tem alguma. A outra de segurança máxima é como meu corpo aqui pesado, que já passou o prazo de validade e não vai. Então, é assim. E André Luiz foi quem estudou de forma mais profunda e deixou para nós muitos exemplos claros do sono, do que seja o sono. Aí, em Evolução em Dois Mundos, nós lemos: releva, contudo, assinalar que, em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela a importância que a consciência, em processo evolutivo, até aí não conhecera. Então, isso para mim foi assim, eu aprendi aqui, fazendo esse seminário, esse fato aqui, eu não conhecia. E é realmente, o homem tinha o pensamento todo cortado. Ele não tinha um pensamento contínuo. Quando isso começou a ocorrer em nossa fase primitiva de seres humanos, aí começou o sono e os sonhos que nos orientassem na vida, porque até aí não tínhamos nem condições disso, nem memória para gravar as orientações. Isso é a bondade, a compaixão de Deus para conosco. Então, o sono é essa reparação das nossas células, pode ser um trabalho espiritual que a gente realiza. Há casos, que na obra de André Luiz se conhece, em que a pessoa está encarnada e trabalha aqui e ao mesmo tempo inicia na vida espiritual uma outra obra. E vai toda noite para o trabalho da obra que ele fundou. E vai trabalhar. E quando ele retorna de vez em espírito, quando morre o corpo, aí é aquela alegria de estar lá na obra que ele iniciou durante o sono para prosseguir o seu trabalho. Então, nós podemos estar com Asclépios ou com o Hades durante a noite, ou com Deus da cura, ou com o Hades, o Deus no Hades, né? Deus das trevas. Então,
diz André Luiz, usado instintivamente pelo elemento espiritual como recurso reparador no refazimento das células em serviço, semelhante estado fisiológico carreou novas possibilidades de realização para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. Daí a minha pergunta inicial: qual é a maior força do homem? É o pensamento. Então, desde as eras mais remotas, quando o pensamento começou a se articular com alguma fluência e continuidade, que a nossa mente permanece através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta ao corpo físico. Diz André Luiz que igual o cavaleiro que repousa ao pé do animal de que ele necessita para a travessia de região grande, que é a terra. Então, o nosso corpo é comparado a um animal, e é um animal, né, que nos conduz por essa região aqui da terra, daí a necessidade de estarmos com o espírito em alerta. Agora vamos para a visão da medicina terrestre. Para a medicina, o sono é um processo fisiológico ativo e essencial, fundamental para a homeostase. A homeostase é o estado de equilíbrio dinâmico do corpo, do sangue circular correto de cada órgão está sendo, cumprindo sua função. Então, significa a saúde do organismo, a consolidação da memória. Por isso que hoje os médicos falam que se não dormir bem, afeta mais durante o dia a memória. Eu que nunca gostei de tomar nada para dormir na vida, agora o meu homeopata mandou fazer um remedinho. Não é nada que me transgrida, eu não gosto de sair de mim, enquanto eu estou no corpo, eu quero estar lúcida, mas por causa da memória. Ele diz, não, você tem uma tarefa que tem que ter memória, então você tem que dormir alguma coisa. E é isso, é a saúde, o sono é a saúde. A regulação hormonal depende do nosso sono, o funcionamento do sistema imunológico. A pessoa que dorme mal mais facilmente pega uma virose, uma bactéria. Então, o sono é saúde. E cada um tem o seu tempo e o seu ritmo de sono. Então, chama-se o cronotipo. São os horários em que você tem um sono mais profundo. Então, essa disposição para a gente ter picos de energia, cada um num determinado horário. Eu tinha uma irmã que lá em casa, às 7 tinha trabalho dentro de casa, havia um revezamento, uma semana uma na cozinha, outra na casa, outra no quintal, outra na roupa. Então, todo mundo ajudava a minha mãe. E tinha uma irmã que o pico dela era de madrugada, era de noite. Aí papai comprou uma máquina de lavar e ela lavava a roupa, porque botava na máquina, deitava numa rede, ia ler, porque ela não gostava ela gostava de dormir de dia. O pico dela de melatonina era de dia. Meu filho, Léo, também. Ele passava a noite inteira acordado e dormia metade do dia. Então, tem essas pessoas que têm esse pico nos horários certos. Tem o matutino, que é o madrugador, ele é ativo na parte da manhã, que é o pico de melatonina.
começa à meia-noite. Então, de manhã, ele está aceso. É sabido que eu trabalhei com idosos antes de virar idosa, graças a Deus, eu aprendi muito. E eu aprendi que qualquer coisa que eu fazia recreação com eles, tinha que ser de manhã. De tarde, velho, não funciona bem. Então, o pico de melatonina na nossa idade é meia-noite. É ali que a gente está no sono mais profundo. Tem o vespertino, que é o coruja, que fica ativo de noite, que o pico de melatonina dele acontece por volta das 6 da manhã. Já pensou? E o intermediário, que é o meio termo, sendo que conhecer seu pico de melatonina vai ajudar muito a gente a se organizar para as nossas tarefas. Ele vai saber qual é o horário que a gente produz melhor, né? Bem, então, metade da população apresenta esse cronotipo médio que tem a melatonina às 3 da manhã e dorme geralmente meia-noite. É a metade da nossa população. E o que regula nosso sono e nosso sonho? É a glândula pineal. Ela é importantíssima. André Luiz estuda bem a glândula pineal. Ela é responsável também pela mediunidade. Ela também tem interferência na parte da sexualidade. Então, é uma glândula realmente da vida. É responsável por liberar também a melatonina, que alcança o nosso sistema sanguíneo e beneficia todas as células nossas. Os sonhos. Leon Denis classifica agora os sonhos. Os sonhos ordinários são simples reflexos do nosso dia a dia. Eu me lembro que eu sempre tive horror a número, a matemática. Eu sou professora de língua portuguesa e tenho horror a matemática. E eu tinha, como diretora de escola, que fazer mapas, que fazer mapa de merenda, que tem gente aí que sabe o que é isso. Mapa de merenda, mapa de frequência de aluno. E aí eu ia dormir, aqueles números todos ficavam na minha cabeça. Era continuar aquele mesmo serviço, ou seja, não saía legal do corpo. Ficava envolvida mentalmente no trabalho que eu executava à noite, que tinha 4 filhos. Eu tinha que trabalhar depois que eles dormissem. Então eu ia até meia-noite preparando, fazendo meu trabalho da escola. Então esses são os sonhos ordinários. São reflexos das nossas preocupações, do nosso estado físico e moral durante aquele dia. Se a gente brigou com alguém, contrariou, meu Deus, eu já sonhei muito dizendo desaforo aos outros. Já briguei muito de noite em sono. Quer dizer, eram as coisas que eu guardava, eu não podia responder. De noite eu fazia festa. Os sonhos etéreos, esses são os sonhos bons mais profundos, quando o espírito se desprende mais do corpo e flutuando, sai flutuando, interagindo com o plano espiritual, encontrando os amigos, abraçando, absorvendo pensamentos novos. Eu me lembro de uma vez, eu tenho muita história para contar, né, gente? Eu sonhei que eu estava saindo, flutuando, né, levitando, com 2 tias minhas, já mortas, e eu ia sendo levada por ela, mas eu uma felicidade tão grande. De repente, uma preocupação da casa. Dona de casa é fogo.
Aí a gente fica, eu botei isso na geladeira, eu desliguei o gás, né? Aí uma preocupação dessa me fez cair. E eu vi que eu estava na urca. Na urca. E eu digo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui na urca? E aí um cara assim, de um jeito bem grosseirão. O que é isso, madame? O que é isso, madame? Aqui não é seu lugar não, madame. Me deu um pega. E eu aí comecei a orar ali mesmo, na frente do homem. E aí eu novamente voltei. Então, por isso a força maior nossa é o pensamento. Você está indo muito bem, de repente uma preocupação, você volta para a terra. Essas coisas eu conto que são exemplos que a gente tem para dar da nossa própria vivência, né? Os sonhos premonitórios, esses estão sempre comigo, onde há a manifestação do espírito com clarividência ou com pressentimento, captando fatos futuros ou passados, nessa hora que o espírito está livre. Na véspera da minha filha morrer, eu no quarto, sonhando, eu vi uma velha senhora que nos serviu por alguns anos lá em casa e que morreu comigo, eu cuidei dela depois, até o fim. E ela sentada na cama, eu no braço, meu filho no outro, só tínhamos nós dois em casa. E ela falando, quando minha filha, também sonhando, aparece. E ela só diz assim, você fica tranquila, já está tudo preparado, você não vai sofrer nada. Nós precisamos cuidar de Alcione. E aquilo, aí ela falou assim, porque você volta, no máximo, em 5 anos, você vai reencarnar de novo. Aí eu acordei com aquele negócio de reencarnar, aí eu achei que ela pudesse estar grávida, que as injunções a gente que faz, né? A gente que... E eu digo, meu Deus, o que quer dizer isso? E ela acordou tumultuada, foi um dia horrível, e ela não voltou mais para cá. Ficou na estrada. E realmente, antes dos 5 anos, ela reencarnou, foi reconhecida, porque reencarnou com todas as lembranças. Todas as lembranças, até de detalhes da cama dela, que ela queria, que eu sabia que ela ia voltar e que eu tinha que deixar a cama dela no lugar. E eu tive que fazer a separação para ela, não. A cama que estava aqui é da minha filha, a Adriana, que morreu. Não precisa mais de cama aqui. E ela ficava perplexa com aquilo, confusa. É confuso reencarnar rápido. E agora estão reencarnando muito rapidamente pela aceleração, né, aqui da Terra. São os sonhos premonitórios, os sonhos em que nós somos avisadas, né, avisados de que o fato está a caminho, né? E os benefícios do sono na visão médica é justamente isso. As principais funções de renovação do organismo acontecem durante o nosso sono. A reparação dos tecidos, a recuperação muscular, a restauração do sistema imunológico, a produção hormonal, tudo isso acontece durante o sono. Então nós precisamos dormir bem, porque até nosso desempenho conectivo depende de
de uma boa noite de sono. É conhecido de todos nós o mau humor dos que não dormem bem. Nossa, eu tenho um filho que Jesus, haja paciência no dia que ele não se prepara dignamente para dormir. Que é uma coisa que pouco de nós fazemos como deve ser feito. Então, ele acorda no mau humor, qualquer coisa é motivo de estourar. E isso é a falta do sono. E, segundo as pesquisas na área, 65% dos brasileiros não têm boas noites de sono. É muito grande. Isso é um dado da doutora Dalva Poiares, que é uma pesquisadora do sono. Eu não sabia disso. Vocês sabiam? A maioria, né? Então, na visão espírita, qual é o benefício do sono? É o descanso, o recreio, eu gosto muito dessa expressão, é o recreio do espírito. Você já pensou se a gente mergulhasse na terra até 80, 100 anos, preso nesse corpo, sem nenhum instante de liberdade para o nosso espírito? Porque o corpo é só o animal, né? Nós é que somos os donos do animal aqui e agora, que temos que cuidar do animal. Então, o sono é o descanso, é o recreio, é a realização feliz do espírito, para que a gente suporte bem as lutas e as provações aqui na Terra. Meu Deus, quando a gente está com muito sofrimento, eu lembro quando meu filho morreu, eu saí um dia lá na vida espiritual e a pessoa disse assim, ele está ali. Aí eu bati numa porta, entrei, encontrei um velho amigo da minha família, doutor Albano, que era um médico que deu muita assistência a meu pai, e que eu tinha como um pai. Quando meu pai morreu, ele foi um pai para mim. Até meu anel de formatura, que naquela época usava isso, foi ele que fez questão de comprar para me dar. Quer dizer, eu me sinto seu pai. E eu só me lembro que eu deitei, eu abracei, deitei no ombro dele e comecei a chorar, mas eu chorava tanto. Ele alisava o meu cabelo e eu dizia, doutor Albano, eu perdi meu filho. Aquele desabafo de mãe em sofrimento na primeira noite depois da morte do filho, né? Deu o consolo que me deram. E ele me disse assim, você não perdeu nada. Espírita não perde. Espírita só ganha. Está ganhando um grande amigo na vida espiritual por ter permitido que ele viesse à Terra. E realmente, né, ali eu fiquei com vergonha do meu pranto de espírita, né? Eu estava ainda com as emanações do corpo físico, né? Onde a gente deixa as dores. E eu acabei levando as minhas dores. Pergunta 402 do Livro dos Espíritos. O sono liberta parcialmente? A resposta é essa. A alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Minha mãe acordava a gente muito cedo, que a luta lá em casa era muito grande, e 6 horas da manhã tinha que todo mundo pular. A tia Paula nos quartos, vambora, vamos acordar, vocês estão mortas. Está na hora de voltar para a vida. Quem dorme está morto. E está mesmo. Não é verdade? Está morto, está no outro padrão, no outro plano de vida, com outras
outras ideias, com a mente mais limpa, mais renovada. Os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam da matéria, isso eu achei excelente, gostei muito disso. Os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam da matéria tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam, se instruem com eles, trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Olha que coisa bonita, que coisa linda a gente poder estar se treinando toda noite para a hora final daqui da Terra. Então, quem dorme bem, quem se prepara para dormir, está todo dia fazendo um acompanhamento com espíritos bons. E na hora que a gente sair do corpo, nem vai notar, não vai perceber nada, porque a morte é um sono. Ninguém sabe a hora que dormiu. Ninguém consegue catalogar isso. Que hora mesmo que eu dormi? Eu me lembro que a última vez que eu vi a hora, era tal hora. Alguém faz isso? Eu faço. Eu faço. Eu sou louca por saber a hora que o sono chega, mas nunca consegui. Então, outra pergunta, 400. O espírito encarnado permanece de bom grado, é aquela pergunta da prisão. É como se perguntássemos se a gente gosta de ficar preso. Então, durante o sono, a alma não repousa. Quem repousa é o nosso corpo. E há também uma linguagem metafórica do sono. Quem por acaso tiver alguma dúvida, vai anotando para no final a gente conversar. Há o sono do espírito, esse é pior. Esse é o pior sono que a gente tem aqui na Terra. É o espírito despreocupado, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Então é esse o sono do espírito, que são as ilusões da Terra. Se der tempo, eu vou encerrar com um poema sobre isso, sobre o sono, declamado por um ator do Rio de Janeiro, e ele gravou para mim. Eu vou tentar colocar para vocês ouvirem. Esse sono, que são as ilusões da Terra. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando virá o tempo. Marcos 13, 33. Alguém quer falar para mim sobre essa alerta de Jesus? Quer falar, Soninha? Você pode repetir, por gentileza, já que você Estais pediu? de sobreaviso, vigiai e orai, pois não sabeis quando virá o tempo. Então, a música que a gente cantou no começo, a música que a gente cantou no começo, A Casa de Peixotinho, vem falar muito sobre isso. A pressa, muitas vezes, que nós temos de determinadas conquistas, de determinadas ilusões que a gente coloca, determinados objetivos que às vezes nem está no nosso plano de vida e nos gera pressa, nos gera angústia, nos gera frustrações e decepções. Então, o tempo, ele é um grande facilitador para que a gente conviva com mais harmonia, né, nesse trajeto terreno nosso. Isso. Desde que a gente tenha essa consciência de bem aproveitá-lo, né? O valor dele, o valor que o tempo tem. Alcione, os mensageiros. Alcione, quando você quiser dar a parada, já está para você. Já está na hora. Vai parar 10h15. 10h15. E vai bater 10 minutos.
vou só concluir com o André Luiz aqui. André Luiz diz: lidamos com o material sagrado, que é o tempo. Material sagrado. Eu lembro Dona Baby, minha mãe, quando perdia tempo e conversa com o vizinho na calçada, ela voltava: meu Deus, tempo que eu fiquei lá, eu tinha passado a bainha em 3 casaquinhos de bebê. Ela computava o que ela perdeu de fazer e que era útil para bater papo. Ela até passou para nós uma certa angústia, que é do aproveitamento, do bom aproveitamento da hora, dos minutos e dos segundos, que nós não computamos em geral isso, né? Eu preciso do meu lazer, preciso, é fundamental. Tanto que o lazer entrou na necessidade fundamental do salário mínimo. Está lá inserido o lazer, tá não, doutor? Nós precisamos parar para descansar, nós precisamos parar para recrear também, para interagir com as pessoas. Eu sou uma pessoa que equilibro muito isso. Eu não vivo sozinha, eu vivo com casa cheia, eu tenho reuniões em casa, eu tenho trabalho o dia inteiro, né? Não desse. Tem dia que é a tarde toda, umas 4, outras às 6 e outro de 8 às 10 da noite. Nome de reza. Não, é aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. Já trabalhei muito para os outros, para a sociedade. Muito mesmo. Fui além da minha cota de aposentadoria, não queria aposentar, trabalhei mais do que precisava, porque eu gosto. E foi o que me salvou nas dores, porque eu passei, foi o amor ao trabalho. Eu vou com amor. Eu não vou por obrigação a nada. Não gosto de ter que fazer alguma coisa que tenho que fazer. Tanto que eu tenho uma reunião das 6 horas da tarde, o dia que eu não quero fazer, eu não vou. Eu aviso: hoje eu não vou entrar. É online, né? São 20 e tantas pessoas orando pelos doentes nessa hora. Isso é diário. Então, eu não sinto solidão, eu não tenho tempo vazio. Porque isso é que entristece, isso é que a gente deixa a onda do Hades, como nós vimos lá na mitologia, o deus do Hades chegar, né? Que é a treva. E outra definição de tempo que eu gosto muito é Cecília Meirelles. O tempo é o prazo do Criador na criatura. Eu adoro essa definição de tempo. Nós temos um prazo. Nós trouxemos que fazer. Nós viemos aqui com metas. Deus nos deu o tempo. O primeiro bem que nós trouxemos foi a vida. O segundo grande patrimônio da humanidade chama-se tempo. Fechado.